Fala, povo macumbeiro! Bem, eu sei, vocês já devem ter ouvido essa frase em outro lugar, ela não é minha, mas hoje é um dia muito especial, então eu posso usá-la. Estamos aqui, eu e Giane, com muita alegria, gratidão e um friozinho na barriga para dar início ao primeiro episódio do podcast Falangeiros de Maria. E não poderia existir uma estreia melhor do que essa. Temos a honra de receber quem mais, Giane? Fala aí. E hoje temos a honra de receber aqueles que deram início a tudo isso, os fundadores da nossa tão amada tenda espiritualista Falangeiros de Maria, pai Renan e mãe Valquíria. Primeiramente, só bênção. Sejam muito bem-vindos ao podcast de vocês. Afinal, essa história começou com a coragem, a fé e a missão que vocês aceitaram viver. Hoje nós temos o privilégio de registrar um pedacinho dessa caminhada e compartilhar essa história com todos que estão nos acompanhando. Pai Renan, mãe Valquíria, sejam muito bem-vindos. Pai algum abençoe a vocês. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né, de estar aqui na Libra junto com vocês, filhos, né, da tenda espiritualista Falangeiros de Maria, e trazendo essa oportunidade para a gente levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da nossa história para quem for assistir esse podcast. Shalom nos abençoe, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer não só estar hoje, como nas próximas que virão, para a gente discutir um pouquinho sobre espiritualidade, dentro do nosso conhecimento bem pequeno, mas que a gente acha que pode contribuir um pouquinho para cada um que esteja nos assistindo. Que legal. Sim, um detalhe que eu achei bem interessante foi a troca amor por coragem, né? Na frase, essa história começou, né? De amor, coragem, essa missão, né? Fundar um centro espírita exige uma coragem, uma dedicação, uma responsabilidade muito grande, né? E essa sequência de coragem, fé, missão, dá mais força na abertura e nesse preparo desse clima do podcast, né? Me conta um pouco sobre qual foi esse trajeto até fundar a casa. Bom, nós começamos, primeiro que a gente se conheceu, tínhamos amigos macumbeiros em comuns, e estava eu numa festa de aniversário, quando então conheci o Renan. Então, foi daí que deu início a nossa história de marido e mulher, né, primeiramente. Começamos a namorar, fomos morar juntos, e com isso sabendo que cada um já tinha sua missão, né? Já tinha essa obrigação, eu acho um pouco pesado, mas essa missão mesmo de conduzir pessoas no caminho da espiritualidade. E resolvemos sair de uma casa que nós estávamos, fomos para uma outra casa. Depois saímos dessa casa, voltamos para essa antiga casa, como pai pequeno, mãe pequeno dessa casa. E nesse momento a gente já tinha 9 filhos, na verdade 7 filhos de santo. E aconteceram algumas coisinhas que a gente não concordava nessa casa, porque a gente respeita muito a espiritualidade, e com isso fez com a gente tomar essa decisão de sair dessa casa. Saímos da casa, virei para ele e falei, e agora? Agora a gente já tem filhos de santo. Como que a gente vai Como é que vai fazer? fazer? Como que nós vamos fazer para dar, né, projetos aqui, a tenda espiritualista Falangeiros de Maria, que já existia no espiritual. Como que a gente vai fazer para fazer isso aqui na matéria? E comecei a pedir orientações para que eles me ajudassem. Lembrei de uma pessoa, fiz o contato com ele e perguntei: você conhece algum lugar, né, que possa alugar para a gente tocar macumba? Porque, como todos já sabem, para a gente alugar um espaço para tocar macumba é muito difícil, né? Ainda há um preconceito muito grande. E conseguimos sublocar um espaço para a gente começar a dar início a Falangeiros de Maria. Então, saímos dessa casa antiga no dia 2 de novembro de 2022. No dia 25 de novembro, a gente estava tocando a nossa primeira macumba na Falangeiros de Maria, num local sublocado com 9 médios, contando comigo e com o Renan. E isso na nossa primeira macumba, na nossa primeira gira, com uma assistência já gigante. Nossa, que emoção, hein? Que emoção. E pai, como é que foi isso para você? Na verdade, a Valquíria encurtou um pouquinho a história, né? Porque esse chamado de liderar uma casa, né, já vem de bem antes da gente estar frequentando as giras como médium em outros locais. Chegando a um ponto, por exemplo, de a nossa entidade vir na nossa casa e falar:
toca aqui na garagem de vocês e vai ser isso mesmo. Porque a gente sabe que muitas das umbandas, e as umbandas que têm muito axé, estão muito na simplicidade e funcionam no Uhum, quintal das casas, né? uhum, E aí, só que a gente tinha um problema porque a gente mora em uma vila, então não teria como ter uhum. esse fluxo de pessoas por conta Mas você de chegou uma a tocar na associação. vila? Não, não, Não? não Não tem. tocamos na vila. Uhum. E aí esse chamado era sempre protelado, né? Porque Uhum. a gente gostava muito de atuar como médios, mas a responsabilidade de assumir uma liderança de um grupo e de um trabalho espiritual é muito maior. Então Uhum. eu tenho esse chamado há muitos anos, né? A Valquíria depois, mas a gente sempre ia empurrando com a barriga, até que uma hora, quando a gente estava nessa última casa, tinham muitos médios que Uhum. começaram a nos pressionar também junto para que a gente pudesse seguir essa missão. E aí sim a gente E Falando a dessa forma, sim, você vai até perguntar, acho que é a mesma e coisa a que eu. mediunidade, né, Da porque você onde falou que surgiu veio isso, né? da Como, infância. como foi esse despertar? Porque, assim, antes da gente falar mais da casa, a gente quer saber, assim, quando surgiu esse estado, tipo, nossa, eu sou médium, caramba, eu estou vendo espíritos, eu estou vendo A alguém que não gente, existe, para quem está sabe? nos ouvindo e não sabe, não entende, né, a mediunidade é uma coisa muito específica, Vem né? de berço. Vem às vezes de berço, às vezes algo acontece que desperta, né? Tem pessoas que são médiums e não sabem que são e acontecem algumas coisas. Então, como é que foi para vocês esse despertar? Às vezes vem pelo amor, às vezes vem pela dor. 90% das pessoas que eu conheço vai pela dor, Vai né? pela dor, É. exatamente. Eu acredito que todos nós somos médios, né? Uhum, E como a Giane bem falou, tem uns que demoram um pouquinho mais para ter esse despertar. O meu despertar foi numa casa de Kardec, uhum, uma de espiritismo, onde eu falei, não, agora eu quero seguir essa linha e comecei a estudar. Só que para mim, quando eu chegasse lá, eu já ia incorporar, porque pela minha meu leigo conhecimento ainda, macumba para mim tinha que incorporar. Então eu cheguei nessa casa de Kardec e queria incorporar logo. Aí fiquei 4 anos estudando, estudando, livros, 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 livros. Até que um dia surgiu um estalo na cabeça e eu falei, vou procurar uma pessoa para eu espiritar, que eu quero espiritar. O meu negócio é espiritar. Fui e conversei com o dirigente dessa sala, ele, minha filha, mas você ainda precisa estudar muito, tem que ir devagar, não é assim. Eu falei, não, aqui não serve para mim. Então, saí dessa casa, Eu quero incorporar. quero espiritar, quero espiritar. Saí dessa casa e fiquei um tempinho afastado até que recebi o convite de uma vizinha da casa do local onde eu moro, da minha residência. Ah, por que que você não vai no centro aqui pertinho? Acho que você vai gostar, é um lugar assim que parece bem o que você está procurando. E assim eu fiz. Fui para uma casa que é uma casa traçada, né, que toca umbanda e candomblé, e lá eu fiquei por quase 10 anos, foi onde eu me Uhum, desenvolvi. Mas esse chamado, esse despertar pela espiritualidade, esse entendimento para que eu vim nessa vida, né? O que eu vim fazer nessa passagem aqui agora, ela se deu quando eu tinha mais ou menos de 30 a 32 anos. Foi um pouco uhum. tardio, diferente do Renan, que já teve Uhum. esse chamado com mais antecedência, né? sim, no meu caso, eu costumo falar que foi feito um trabalho comigo para me acoplar na matéria, porque desde criança eu vivo muito dentro da espiritualidade. Uhum, E aí a espiritualidade teve todo um cuidado muito, até muito gentil e muito zeloso comigo, para me inserir dentro da espiritualidade de uma forma que eu tivesse toda toda a condição necessária para que as pauladas machucassem o menos possível. uhum, Então, eu já tenho esse chamado desde pequeno, né, de espiritual, né, de mediunidade, de conversar com a espiritualidade, de sentir, de procurar entender. E aí, como é que foi feito isso? Isso depois que a minha avó veio falecer, minha avó carnal, é que foi feito um trabalho comigo para que eu fosse buscar o conhecimento da mediunidade através do Lar de Frei Luiz. Também, por coincidência, foi onde ela começou. Só que, ao contrário dela, eu permaneci no Frei Luiz, né, durante uns 3 anos, me desenvolvi lá, sou extremamente grato ao Lar de Frei Luiz, uma casa que, por ser muito grande, é muito difícil você eh, colocar todos os médios dentro de um mesmo objetivo. Isso a gente aprende na prática
liderando pessoas. E o desenvolvimento mediúnico se deu lá no Lar do Frei Luiz. E por incrível que pareça, né, as pessoas acham que os Frei Luiz é uma casa muito ortodoxa e muito rígida em relação à incorporação dos espíritos. E, na verdade, não é. Lá, os espíritos são acolhidos de uma forma muito, muito bacana. Eles têm um desenvolvimento na parte teórica, mas na parte prática também, que eles deixam as entidades trabalhar e se manifestar da forma como elas precisam e como a forma como elas gostam, né? Então, eu aprendi a desenvolver Exu, aprendi a desenvolver Caboclo, aprendi a desenvolver Cigano, uma forma um pouco diferente, um pouco mais suave, né? Vamos Em botar outra assim. qualidade, assim, Em digamos. uma outra, como Uma se outra fosse roupagem, uma né? outra roupagem, Sim. mas a gente tinha uma liberdade muito grande, uma orientação muito boa, né, dos médios que eram responsáveis pelo desenvolvimento, e me auxiliou muito, né, nesse tempo. E aí, depois disso, eu fiquei lá trabalhando na Sala 7 durante 2 anos, se eu não me engano, auxiliando as pessoas nos diversos tratamentos. Eu costumo falar que o Frei Luiz tem várias salas, né, com diferentes tipos de trabalho, Sim. e que ali dentro tem muita coisa que até se parece com Eu tratei 2 anos na sala 1. Sou eternamente grata. Não, eu tenho paixão por aquele local. É um local no meio da natureza, né? Então faz muita diferença. E é um local que muitas pessoas buscam cura, né, para suas enfermidades, tanto espirituais quanto materiais. Então, meu desenvolvimento se deu muito lá, e aí sim, depois eu fui buscar o meu chamado para a Umbanda. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu tinha 20 anos. 20 anos, ou seja... Então, eu tô com 43, já tem 23 anos aí de Nossa. E aí, daí para vocês foram se desenvolvendo, caminhando na mediunidade. E daí, quando houve, então, a convocação, tipo, eu preciso abrir uma casa, eu tenho essa missão. Na porque verdade, é uma missão. Isso já é falado há muitos anos, antes mesmo da gente ter uma casa. Por exemplo, quando conheci a Valquíria, a gente procurava orientação espiritual também através do jogo de búzios, de carta, como toda pessoa já deve ter feito alguma vez na vida. E quando a gente começava o jogo, a pessoa falava: Ué, mas cadê a sua casa de santo? Porque aqui já está dizendo que já existe. E você que não está querendo assumir. E aí a gente frequentou, eu e ela, como filhos de uma casa, né? Que também sou muito grato, uma casa de Umbanda, depois, e que eu fui fazer um jogo com a Mãe de Santo, e a Mãe de Santo jogou e falou: Ué, mas aqui tá dizendo que você já tem uma casa, e não vai demorar 2 meses para você abrir. E realmente aconteceu em, sei lá, 3, 4 meses. Caramba. Aconteceu da gente abrir o Falangeiros. E é uma missão mesmo, assim, né? Uma missão que tá lá no astral, né? E aqui junto, né? Então, vocês são enviados praticamente. Exatamente, é uma missão, assim, eu falo que ao mesmo tempo que ela é árdua, que ela é pesada, ela é gratificante e ela é leve, né? Porque você ter comprometimento, amor à espiritualidade, não é para poucos. Eu vim até no carro agora falando assim, é para os brabos, né? Para você ser macumbeiro hoje é para os brabos mesmo, porque você precisa ter respeito e você precisa ter amor à espiritualidade, né? E quando você vem com essa missão de você conduzir, de você formar médios, né? Mostrar-lhe para ele o caminho da espiritualidade, o que é espiritualidade de fato, é uma missão que eu falei, em outras vidas eu devo ter feito muita coisa para vir com essa missão, porque não é uma missão fácil, mas é uma missão que, assim, eu sou muito grata à espiritualidade por vir e hoje ter esse discernimento, ter esse conhecimento, né, para passar um pouquinho para os que são filhos da Falangeiros, para os que vão ali na assistência, né, buscando um pouquinho, mas é uma missão que a gente fez um combinado lá atrás, né, eu falo que foi um combinado lá atrás e coisas que eu tive que vir com essa missão, né, para poder ter a minha evolução. Então, eu busco e peço muito a eles sabedoria, muita força, para que essa missão, que ao mesmo tempo que ela é pesada, ela é árdua, que ela continue sendo saborosa, continue sendo leve para mim, como está sendo até hoje. Uma pergunta, hoje nós temos guias espirituais que são ali os frentes da casa, Sim. né?
eu sei que vocês não têm apenas eles, vocês têm vários. Como foi feito, assim, eh, não digo essa seleção, mas essa conexão com eles para saber qual deles ia ali reger Ser a o casa? regente da casa. É porque, na verdade, né, por mais que a gente tenha vários arquétipos trabalhando conosco, a gente tem sempre um guia que se chama guia-chefe, né? Uhum. Que é o guia que Uhum. vai ser o responsável por gerir a sua mediunidade na corrente que você resolveu trabalhar, que no nosso Uhum. caso é na Umbanda. Então, o meu guia-chefe dentro da Umbanda é o Vovô Congo, né? Vovô Congo de Uhum. Aruanda, e o da Valquíria é o Seu Pena Branca. Então, dentro da Falangeiro de Maria, eles dois têm essa incumbência, né, de, de administrar espiritualmente a egrégora Falangeiro de Maria na nossa casa. Agora uma pergunta. Beleza, eles ali ajudam a administrar, mas qual foi a primeira entidade que falou com vocês? Sabe, que você veio, sentiu, se aproximou e se apresentou? Porque eu sei quem tem sempre do seu lado ali no telefone. É um telefone sem fio. No meu caso, foi o Seu Pena Branca. Foi Eu Super estava Branca. dentro dessa casa onde eu me desenvolvi, só que lá tinha um projeto também de fazer atividades físicas, né? Para quem quisesse, Uhum. porque lá era um espaço bem grande. Então tinha uma menina, que é da casa, que ela ficou com essa missão de fazer algumas atividades físicas. E depois que a gente fazia as atividades físicas, a gente ia meditar. Era aquele momentinho de relaxar, né? De Aham, meditar. aham. E eu comecei a meditar e a primeira entidade que se apresentou para mim foi Seu Pena Branca. Entendi, e você, pai? Olha, se apresentar, eu tenho que falar que foi o Seu Tiriri das Almas. Uhum. Mas Mesmo você trabalhando lá no Frei Luiz? no Frei Luiz, tanto o Seu Tiriri das Almas, quanto o Seu Sete Flechas, quanto o Juan eram muito presentes no meu desenvolvimento. Juan é o cigano. Juan Cigano. Hum. Então, eu não costumo destacar um, mas é um conjunto Uhum. Uhum. de espíritos que vem nos auxiliando, né? Uhum. Nesse trabalho de mediunidade ao longo do tempo. E vocês, assim, vocês são aconselhados, falando sempre para quem ainda não conhece, né? Vocês são aconselhados quando vocês meditam, quando vocês pensam e eles conversam e aconselham sobre até o que vocês devem seguir na própria casa. A gente é aconselhado, a gente leva esporro, a gente leva puxão de orelha, a gente ouve, ó, vai acontecer isso, isso e isso, e muitas das vezes a gente fala assim, não, vamos torcer para que não aconteça, né? Mas isso é o tempo todo, porque a partir do momento que a gente vem, ou qualquer dirigente, ou sacerdote, ou pai de santo, ou mãe de santo, vem com essa missão, né, de conduzir pessoas, a espiritualidade, a gente precisa estar voltado para ouvir, né, ter essa Uhum. conexão, porque eles vão estar ali o tempo todo nos orientando, né, de Sim. como seguir, de como fazer, até mesmo fundamentos da casa, que a gente precisa Sim, mudar algumas sim. coisas. Isso é o tempo todo eles nos orientando. Sim, porque O as tempo coisas todo. mudam, o caminho pode Claro. mudar, e aí Sim. vocês precisam estar sempre seguindo o que eles orientam no astral. Eu costumo Exatamente. falar que o maior aprendizado que a gente tem através da mediunidade é diminuir ao máximo o nosso ego e tentar colaborar ao máximo com um objetivo maior. Porque se a gente olhar para o céu, a gente consegue ver o quão pequenininho nós somos, né? Uhum. Dentro desse contexto. Então, o maior aprendizado que a gente tem ao longo da caminhada, quando a gente quer de fato seguir a mediunidade, é ter a disciplina e o respeito aos guias para que a gente possa aprender ao longo da caminhada, né? Uhum. E com isso a gente tem que diminuir nosso ego. Sim, Botar nosso ego o máximo, pequenininho possível, para que a gente possa sim. aprender e expandir nossa consciência como um todo. E hoje em dia, até numa sociedade, isso é muito difícil Esse é a de ser moda. feito. Eu Muito acho que complicado. E É um aí, desafio. e como zeladores de uma casa, né? A gente tem um maior aprendizado da gente é entender os momentos de vida de cada pessoa que passa ali dentro, né? Uhum. O caminho que elas tiveram até estar E ali. às vezes O alguns porquê chegam que elas com ego foram. também, Não, né? Muito, nós somos muito. movidos a ego, né? É. A gente é ensinado desde criança, né, pelos nossos pais, que para vencer na vida a gente tem que ser um leão competindo. E na verdade não é isso, né? Na verdade a gente tem que aprender a respeitar o espaço do alheio e entender que para você crescer você não precisa diminuir o outro. Uhum. Então a gente desconstrói
muita coisa que a gente aprendeu através da mediunidade. E aí chega num conceito, né, que por mais que pareça ser utópico pra gente, né, que foi uma missão dada pra gente, que é ser iguais pelas diferenças. O que a espiritualidade quer dizer com isso? Cada um de nós temos aptidões diferentes, entendimentos diferentes, olhares diferentes sobre determinados assuntos, que muitas das vezes são discrepantes, mas que a gente tem que aprender com essas diferenças e colocar todo mundo na mesma direção, no mesmo objetivo. Isso é muito difícil. Isso é muito. Ainda mais quando a gente vai mexer com energia, né? Sim. E aí, hoje em Sim. dia, a gente vê, quando a gente vai entrar no tema de mediunidade, virou uma guerra de Pokémon, que eu costumo falar. Que Verdade. meu guia mais, o teu guia menos. Ah, se foi curado, foi o meu guia. Não, gente. No teu guia, no primeiro que ele não é seu, eu costumo falar, né? O guia não é propriedade da Sim. gente. O guia, ele é um espírito independente que tem muito mais do que fazer do que ficar de Sim. babá da gente. Então, Sim. ele é um guia que trabalha com a gente. Então, quando você já muda a forma de se conceito. expressar, você já muda, você já entende o conceito que é diferente. Sim. Então, esse guia que trabalha conosco, ele vai atender todo mundo dentro da necessidade de cada um. Então, Sim. o que a gente tem como maior aprendizado é entender que cada um tem uma necessidade diferente e tá tudo bem. Até porque ele não é nosso guia, né? Ele está aí na espiritualidade. É. Ele vai Exatamente. incorporar em outra pessoa com a mesma missão, em outra, em Exatamente. outra. As pessoas, Então ele não as é pessoas meu costumam guia. falar que nada me acontece porque eu sou protegido de tranca-rua das almas. Exu é a moral. Se ele tiver É. que te É. pegar, ele vai te E é pegar. isso, Vai. a função principal do Exu, né, e da Pombogira, não é te proteger. A função principal dele é ser um agente kármico. Ele vai executar o que ele tem que fazer. Seja você médium, burro, cavalo dele ou não. Então, ele não vai te dar nada que não seja do seu merecimento. Então, as pessoas acham que, você sabe com quem tá falando, né? Você sabe quem é Sim. meu. E aí entra nessa briga de ego, de vaidade, que cada um encara de uma forma diferente e acha que está com a sua verdade, a verdade absoluta. Isso aí que... A gente até passou por um episódio na Falangeiros de Maria de um médium, né, que entrou na casa. Era uma pessoa assim, que eu até sinto, até hoje sinto um pouco, porque era uma pessoa que precisa de ajuda, né? Ou precisava naquela época. E em um determinado momento da gira, era uma gira de desenvolvimento, ele falou: mas eu trabalho com o Lúcifer, eu trabalho com o Exu Caveira, eu trabalho com Tata Caveira, eu trabalho com não sei quem, eu trabalho com não sei quem, eu tenho tantos. E foi falando ali uma série de nomes de Exus, que segundo ele eram todos ali amigos, né, que trabalham com ele. Eu estava incorporado com a minha senhora, e assim ela foi deixando ele falar, até que em um determinado momento ele virou e falou: se eu quiser acabar com isso aqui, eu acabo, porque eu trabalho com todas essas pessoas. Aí simplesmente a minha senhora virou para ele e falou: então acaba. Bota todo mundo que você tem aqui em terra e vamos ver se acaba. Então as pessoas têm isso, né? O fato de trabalhar com um Exu, de achar que aquele Exu é melhor do que um outro. Não, cada um tem a sua função, como a gente costuma falar que cada um trabalha no seu quadrado, né? Então, Sim. cada um tem as suas especialidades, todos eles podem atuar em diversos pontos, mas vai ter o seu ponto ali de atuação específico. Sim, E sim. todos eles são Odaras. E no Todos eles são papel do maravilhosos. consulente? O consulente também às vezes vai à casa procurando aquele médium que recebe tal, porque quer ser atendido por aquela entidade. Aí a gente tenta explicar que todos vão ajudar, né, de certa forma. Exatamente. A assistência, ela procura muito o visual, né? Até porque nós somos muito visual. Então, a assistência, ela vai chegar numa casa e uma pombogira que estiver dando a maior gargalhada, rodopiando mais vezes ali dentro do salão, para alguns, né? Não são todos, mas para a maioria, aquela dali vai ser a melhor pombogira da casa. É aquela ali que eu quero me consultar, é aquela ali que vai trazer o meu amor, né? Aquela ali que vai trazer o meu dinheiro, que vai abrir os meus caminhos, porque ela está rodopiando, ela está gargalhando.
e quando, na verdade, pode estar acontecendo animismo ali daquele médium, Uhum. né? O que é animismo, Isso que eu mãe? ia falar. É. O animismo é quando o médium, ele sente até a energia da sua entidade, das suas entidades, mas ele tem muito mais dele passando à frente do que da entidade em si, né? Porque a gente sabe que quando há a incorporação, o acoplamento, você vai sentir a energia das suas entidades e ali a sua entidade vai tomar a personalidade dela. E Uhum. quando há o animismo, tem a personalidade da entidade, mas tem muito mais da cabeça do médium nesse momento, Uhum. passando à frente. E uma coisa que eu já ouvi falar, mãe, é que, por exemplo, a, a malandragem. Malandragem sempre tem que beber, sempre tem que fumar, mas é aquilo. Eu já ouvi dizer que a entidade, ela potencializa aquilo que o médium tem. Se o médium não é de fumar, não é de beber, ou que não convém ali para ele, a entidade vai arranjar outra forma de trabalhar o fundamento dela, seja no estalar de dedos, seja com ervas, seja com outras formas. Eu tô errado? Não, exatamente. A entidade, ela respeita muito a questão do médium, né? Uhum. Quando há o uso de bebida, o uso do fumo, tem o porquê, Uhum. né? Que é para transmutar a energia através ali do álcool, do tabaco, né? Do cigarro. Então, tem o porquê de usar alguns elementos. Mas quando o médium não pode fumar, quando o médium não pode beber, existem várias maneiras que a entidade vai chegar e vai trabalhar, vai transmutar essa energia sem fazer o consumo do álcool, o consumo do cigarro, Uhum. né? Mas, infelizmente, hoje a gente vê que muitos médios se aproveitam de estar incorporado ali com a entidade para poder fumar, para poder beber, para falar que é a entidade, na verdade. Eu comentei isso que, por exemplo, num caso desse que você falou do animismo, se o médium começar a beber, estando nesse estado de De animismo. consciência, É. ele vai se embebedar, ele vai se certeza. O prejudicar. que Com não certeza. acontece quando a entidade é que está presente. Exatamente, Plena. exatamente. Por mais que tudo que é ingerido ali de álcool, né, ou o fumo vá para é o médium que está bebendo, é o médium que está fumando, a entidade está utilizando aquilo ali. Então, quando você está incorporado, está entregue ali a energia das suas entidades, mesmo que seja sua matéria ali consumindo, isso não vai pro teu consciente, o subconsciente, não vai para o médium para ficar bêbado. Diferente quando acontece o animismo. No caso de um animismo, a pessoa não está 100% ali incorporado, 100% ali entregue à energia para haver aquela acoplação energética e, consequentemente, pelo uso, né, demasiado de bebida, vai ficar bêbado. Vai ficar Uhum. bêbado. Sim. A gente já ouviu vários relatos, acredito que até vocês também, de pessoas que saíram de uma gira de Exu, onde o Exu tomou uma garrafa de cachaça, passou numa lei seca, soprou lá o Uhum. bafômetro e nada, E né? nada. E isso é verdade, isso é verídico, isso realmente acontece. Por quê? Então, não é só é a entidade que estava ali consumindo, não tinha um animismo, né? Sim. Então, No final das contas, é sempre o ego falando. Que é o que vocês acabaram de falar. A mediunidade, ela não está no efeito físico. Você está falando de uma coisa de energia, espiritual. E aí, por exemplo, eu sou do tempo que eu aprendi que a Umbanda bonita, ela tá na simplicidade. Uhum. O trabalho bem feito, ele tá lá no esconderijo, ele tá lá no silêncio, ele tá lá naquela reza do preto velho, naquele benzimento, na força das palavras proferidas. E isso tudo não precisa ser visual. E hoje em dia, nós estamos vivendo uma era de que tudo é o que eu aparento ter, né? E isso conflita muito com espiritualidade. Antigamente, por exemplo, eu fui até submetido a uma vez que para afirmar a entidade, para dizer que o espírito estava ali firme, você passava por teste de fogo, caminhar em fogo, caminhar em capo de vidro, né? Eu com o Tiriri tive que caminhar no fogo. E aí o Tiriri virou pro dirigente e falou: olha, para caminhar no fogo, até um quiumba faz, se tiver incorporado no médium. Não é isso que vai dizer se eu tô em terra ou não. O que vai dizer se eu tô em terra ou não é o resultado do meu trabalho. E você, como zelador, você deveria identificar quem está ali pela energia, pelo ponto riscado, pelo resultado do trabalho, por quantas pessoas eu ajudo, pelo que eu faço na cabeça do meu burro. É assim que você tem que identificar, e não isso aqui. Eu vou caminhar
mas essa é a última vez que você bota o meu menino para fazer isso. Nossa, que Por quê? forte. Porque não é o físico que vai dizer, né? Você pode estar incorporado totalmente, caminhar em cima do fogo, o caco de vidro, o que for, mas você tá com um espírito ali que não é Claro. o teu Exu, o teu pombogira, o teu caboclo, seja lá o que for. Essa coisa da exigência, né, de um zelador pedir para uma entidade passar por uma prova, né, que é uma coisa que mostra que realmente ele não está nem confiando. Não tá. E não é esse tipo de manifestação Uhum. que vai dizer se o filho está preparado para trabalhar. O que vai dizer é a conduta do filho fora da casa, isso é um Sim. preponderante. Sim. Não adianta eu, dentro do terreiro, apresentar a minha melhor versão e fora do terreiro tocar o terror na minha vida, porque o que eu tô pregando ali dentro não tá tá se condizendo. traduzindo Uhum. com as minhas atitudes fora dali, e isso vai gerar conflito. Uhum. E não vai estar no físico, né? Uhum. Porque se você, até mesmo o consulente, né? Muitas das vezes, se a entidade passar por um consulente um trabalho gigante, que ela vai ter que arriar 5 padeiros, 2 dentro do cemitério, 3 na encruza e tal, para melhorar a vida dela, Uhum. e uma outra entidade falar, meu filho, a única coisa que você precisa é de um banhozinho de água da canjica, você vai tomar na tua cabeça, entrar em recolhimento, colocar uma canjica pro seu anjo da guarda, acender seu anjo da guarda, para você se tranquilizar e as coisas acontecerem, ela vai preferir fazer aquele trabalho gigantesco, gastar muito dinheiro, porque ela vai achar que a força espiritual do trabalho está na quantidade de coisas que ela faz do que na simplicidade que um preto velho pediu para E ela. só uma explicação rápida. O que é um padê, pai? É o quê? É uma entrega. É uma entrega que você faz, geralmente você vai fazer para os seus Exus, né? Uhum. Ou pombogiras, que você vai colocar ali elementos de trabalho Uhum. dessas entidades, né? E aí cada padê tem o seu fundamento. Isso é só para ser um glossário, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos o que E é. outra, né? As pessoas, elas querem um milagre nas suas vidas. Elas acham isso que é é o padê, impressionante. que é o banho de deburu, que é a pipoca, enfim. Ela acha que vai estar a solução da vida delas vai estar dentro da espiritualidade. Não. A espiritualidade, ela não trabalha assim. Não, Ela vai buscar em você coisas que você precisa fazer para que você mesmo dê caminho na sua vida. Imagino vocês como dirigentes, como não deve acontecer o tipo de cobrança. Mas eu fiz isso e não consegui meu emprego ainda. Mas eu consegui, mas eu fiz não sei o que estava no jogo e eu não tenho meu amor ainda. Como lidar com essas questões? É complicado. A minha pombogira, por exemplo, quando chega consulente lá pedindo o amor, eu preciso daquele perná de calça, eu preciso daquela moça, ela fica tiririca da vida. Porque, o primeiro de tudo, acho que a gente precisa nos amar, né? A gente tem o nosso amor próprio, a gente estar bem, para a gente querer ter uma pessoa do nosso lado e que aquela pessoa queira estar do nosso lado. Então, você ouvir, né, mesmo ali incorporado, que hoje a gente sabe que não existe a incorporação que deixa a gente dormindo, como muitos dizem por aí, né? A gente fica acordado e a gente tem ciência de tudo que é falado, que é orientado ali. Então, você ouvir aquilo ali, eu tô precisando de dinheiro. Minha filha, mas você já distribuiu o teu currículo? Você está correndo atrás de um trabalho? Você está correndo atrás de trabalho? Porque hoje em dia as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Quer chegar numa entidade e falar assim, estou desempregada, mas simplesmente fica deitado no sofá assistindo série o dia inteiro. E o que a gente fala, a entidade não faz milagres, né? Ela vai te orientar e vai dar caminhos, mas você precisa agir. E a mesma coisa em questão do amor. Para você ter uma pessoa do seu lado, você primeiro tem que gostar de você. Primeiro você tem que se amar. E existe Primeiro também você tem aquilo se que a cuidar. pessoa tem que passar, né, na vida. Às vezes é necessário passar um período de escassez para aprender alguma coisa. Porque A as gente dificuldades sabe. aprende, exatamente. ensina, A né? vida é uma grande roda gigante, né? Você vai passando por ciclos dentro da tua vida, que cada ciclo vai te trazer um aprendizado que você está necessitando. Então, você vai ter momentos na sua vida que você vai estar melhor financeiramente, por exemplo, e outros momentos não tão bem financeiramente. Em ambos, ele vai te trazer um aprendizado. Esse que é o bacana. O Preto Velho, por exemplo, mandou eu tatuar esse no meu braço, que é esse ciclo aqui, que ele diz que é o ciclo da vida. Que ele que divide em 4, ele fala que em alguns momentos da vida você vai estar passando momentos felizes, outros tristes, outros de muitos ganhos, outros de muitas perdas. Mas se a luz da sua espiritualidade não estiver acesa, você não vai saber em que momento você está. Exatamente. Às vezes você pode estar tendo um grande ganho, mas aquilo ali está sendo sua grande perda. Você pode estar super feliz, mas você está vivendo um momento mais triste da sua vida. E na tristeza você pode estar sendo feliz Sim. e
na perda você pode estar tendo um grande ganho. Com a gente mesmo. Quando a gente fundou realmente a Falangeiros de Maria aqui na Terra, em 25 de novembro de 2022, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional de São Paulo, trabalhava de home, e era um emprego, assim, para mim maravilhoso, porque eu trabalhava em casa, conseguia conciliar tudo dentro de casa. Abrimos a Falangeiros dia 25 de novembro, dia 1º de dezembro eu fui demitida. Nossa. Fui demitida, passou-se alguns meses, Renan foi demitido. E isso tudo foi nos avisado. Na primeira gira do Falangeiro de Maria, né, na data que ela falou, né, dia 25 de novembro, a gente inaugurou com uma gira de caboclo e o seu Sete Flechas veio e falou para a assistência inteira ouvir. Os meus meninos, falou de mim, da Valquíria, resolveram atender o chamado e começar essa missão de acolhimento e caridade. Fala para eles se eles estão preparados para colher não flores, mas os espinhos ao longo da caminhada. Se eles vão manter a fé deles nos momentos de dificuldade e principalmente nos momentos de escassez. Quando ele falou isso, eu falei, amor, Ferrou. cheguei em casa e falei, amor, Deu ruim. Exatamente, vai dar problema. Aí ela perdeu o emprego, eu falei, amor, não só você vai perder o emprego, mas dentro em breve eu perderei também. E aí não demorou, acho que 2, 3 meses, eu perdi também. E dali a nossa vida foi só dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de coisas pessoais minhas, energéticas, demandas, enfim. Mas quem tem um chamado, quem ama, quem vai pelo amor, já está acostumado a isso. Faz parte da nossa vida, né? Entender que as dificuldades fazem parte do caminho. Tem uma passagem de Paulo, inclusive, que eu levo muito para minha vida, né? Que fala, em tudo dai graças. Né? Que é justamente porque em todos os momentos da sua vida, você vai ter o aprendizado necessário. Então, o que isso me mostrou? Que para eu estar numa posição de dirigente e aconselhar filhos de santo ou pessoas da consulência, eu tenho que vivenciar, ter experimentado aquela situação para ser capaz de falar se a pessoa tem condição de realizar o que ela tem que fazer ou não. Né? Então, eu não posso chegar para uma pessoa que é diabética, por exemplo, tem uma passagem interessante de Buda que fala isso, que chegar para ela e falar assim, não, é muito fácil você ficar sem um açúcar, sem eu nunca ter experimentado. Então, como é que eu vou falar para uma pessoa ter fé durante a escassez, durante um momento de desemprego, se eu nunca tiver passado? Se eu nunca tiver vivido aquela dor? Então, o que a espiritualidade sempre mostrou para a gente nada é acaso. Até mesmo a questão da consulência, quando ela entra num terreiro e ela vai ser atendida por determinada entidade, ela não vai naquela entidade ali a esmo. Ela vai ser guiada para cada entidade de acordo com o que essa pessoa precisa e de acordo com o que aquela entidade teve de experiência em suas vidas para passar para ela. Isso é a maior misericórdia do Criador. É nos dar essa oportunidade de passar para frente todo o conhecimento que a gente adquiriu durante as nossas experiências. E aí a entidade ela vem na Terra fazer isso. Às vezes as entidades dizem que estão crescendo com aquela consulta. Tipo, eu estou aprendendo junto, né? É isso, porque é um aprendizado. É um aprendizado, porque ela só cresce quando ela transmite o conhecimento. E para ela transmitir o conhecimento tem que ter chegado até ela. E como é que a gente adquire conhecimento? Experimentando. A vida não tem certo ou errado, a vida tem experiências que a gente vai adquirindo ao longo da estrada. E aí, a partir do momento que a gente adquire aquela experiência e entende o real significado, é que a gente vai dizer se está certo ou errado. E aí sim, o erro é justamente quando você sabe o que vai acontecer e você mesmo assim faz aquela coisa e espera um resultado que vai ser diferente. Aí você está sendo burro. Uma coisa que você falou que faz muito sentido, né, antes da gente passar para um próximo tópico, muitas vezes eu passei por diversas coisas na minha vida que eu consegui superar ou estava passando e vinha, obviamente, uma pessoa para ser atendida pelo meu Exu, meu caboclo, quem seja meu velho, e a pessoa estava passando exatamente o mesmo problema que eu estava passando ou que eu já tinha passado. E ali, durante a consulta, acontecia que a consulta era mais para mim do que para a pessoa. Eu falava, meu Deus, então é isso.
Entendeu? Era tipo uma consulta em duplo. E você pode ter certeza que em alguns momentos a sua entidade já falou, já te intuiu naquele momento de dificuldade, só que você, por estar imerso Não naquela tava aberto. dificuldade, Não tava você não aberto. conseguia ouvir. Então ela falou assim: espera aí, vai chegar o momento de eu passar o meu recado para ele. Ó, Uma- você tá vendo aqui? É essa dificuldade Sim. que você passou, que eu te dei o recado para você você aprender, não- só que você não estava conseguindo ouvir. Mas agora você está ouvindo, então você vai levar isso para sua vida. E é assim que a gente vai aprendendo com as nossas Uhum. entidades. Eu costumo falar que o maior beneficiado da consulta somos nós mesmos. O maior beneficiado de uma incorporação, o primeiro a ser beneficiado somos nós, né? A gente Uhum. faz aquela experiência Uhum. lá no Falangeiros mostrando para os médios isso, né? De Uhum. mostrar como você está energeticamente, como estão os seus chakras antes da incorporação e como ele fica depois da incorporação. Então a mediunidade, ela te traz uma carga de responsabilidade muito grande, mas ela te traz um equilíbrio, basta você querer, que também te deixa forte o suficiente mentalmente, emocionalmente, para suportar qualquer coisa que vem pela caminhada. Muito bom. E a gente tá falando muito Falangeiros de Maria, Da onde surgiu esse nome Falangeiros de Maria? Tem Explica. uma energia, um mistério. Tem. Essa eu vou deixar o pai Renan de Aruanda responder. Tem, na verdade, quando a gente abriu a casa, né, a gente ficou sem saber qual nome que daria para casa, porque a gente não queria que fosse, porque tem muitas casas que o nome da casa leva o nome do guia-chefe, Uhum. e a gente queria que fosse um nome que fosse mais para uma egrégora, mais para unir as pessoas, né, para trazer cada um dentro da sua importância, dentro do trabalho. E aí chegou essa orientação para mim de que a casa levasse o nome de Falangeiros de Maria, porque é uma egrégora espiritual que trabalha muito dentro da palavra de acolhimento, né? Dentro do acolhimento, dentro do resgate dos irmãos que estão mais necessitados, mais doentes espiritualmente. Então, a nossa missão como falangeiros de Maria, né? Eu costumo falar que é uma bênção que foi concedida para a gente, de fazer parte dessa egrégora, né? A gente não é responsável pela casa. Nós administramos a casa na matéria, porque a responsabilidade da Falangeiros de Maria é do plano espiritual. Uhum. Então, nós somos muito privilegiados de fazer parte desse trabalho, que é um trabalho de não apontar dedos e acolher. Então, por isso que toda assistência que passa pela casa fala que se sente tão bem acolhido. Os filhos da casa falam tão bem em relação à palavra acolhimento, porque é justamente sobre isso. É sobre a gente receber tanto filhos materiais quanto espirituais, né? Espíritos que estejam lá necessitados de ajuda, e que a gente não vai julgar o que o espírito fez em vidas anteriores. Porque se eu fizer isso, eu estou indo de contra Claro. a egrégora Falangeiros de Sim. Maria. Até porque eu já fiz e faço muitas besteiras ao longo da minha caminhada. Então, quem sou eu para atacar a pedra? Sim. Então, o objetivo meu ali não é avaliar se o espírito é merecedor ou não. O meu objetivo ali, o objetivo da Valquíria, de todos que ali trabalham, é acolher. Sim. É mostrar para aquela pessoa ou aquele espírito que tem uma energia maior de criação, que se importa com ela, que vai sempre dar a oportunidade dela mudar o caminho dela, Sim. dar sempre a oportunidade dela recomeçar. Sim. Isso é o Sim. Falangeiros de Recomeçar, Maria. isso é muito bonito. Entendeu? realmente. Então, esse nome chegou para a gente justamente como fazer parte dessa equipe de socorro espiritual, né, dentro da nossa querida Umbanda. E o engraçado é que nessa época a gente ficava ali montando os nomes, né? Seu Pena Branca, Vovô Congo de Aruanda. Como que a gente vai botar, mesclar esses dois nomes aí para abrir? E nada chamava a nossa atenção. Não vinha, não tocava dentro da gente. Vários nomes ali quebrando a cabeça. Aí teve uma vez que a gente falou assim: vamos relaxar, vamos esperar eles nos Que vai orientar. vir. E aí E eu veio. tava no sofá de casa nesse dia, vendo futebol, e aí chegou uma energia do lado, eu parei para entender, era o vovô Congo, né, na época, e falou dos Falangeiros de Maria, que esse era o chamado. E aí a casa, eu já botei no grupo todo feliz, saí
vibrando, quase chorando Viu, pra gente? Em cozinha. qualquer momento você pode ser Não, médio eu conectado. costumo falar que Até na hora que o Vasco toma um gol, Mas- chega a mensagem, opa! aí não, mas a mediunidade, eu costumo falar que a mediunidade, ela é 100% do tempo, né? As pessoas que são médios, elas têm que entender que não existe, primeiro que não existe aposentadoria, você vai nascer médio e vai morrer médio. Uhum. E segundo que você não é médio só dentro do terreiro, você é médio todo o tempo da sua vida. Então, por isso que o orar e vigiar é muito importante. Uhum. Porque o tempo inteiro você está com a sua conexão espiritual Sim. aberta. O Uhum. que a gente vê muito hoje, né? Infelizmente, tá uma modinha de umbandista no TikTok, né? Então, hoje a Uhum. gente vê muito assim, a galera que quer botar uma roupa, bota uma sainha branca, bota a guia branca, eu sou macumbeiro, eu sou umbandista. Vai para dentro do barracão, faz lá gira, faz seus trabalhos, sai do barracão, alopra na vida, né? E a gente Uhum. costuma falar que ser médio é você seguir as doutrinas da espiritualidade, o amor, o ensinamento, a conduta, né? Uhum. Uhum. Dentro de um barracão e principalmente fora dele, que é onde a gente está com a cabecinha mais dispersa, é onde que a gente tem aí as Pode atrair tentações da questões. vida, né? Então é exatamente o momento que você precisa falar, opa, eu sou Uhum. macumbeiro, então não é porque eu não estou dentro do salão, dentro do barracão, que eu tenho que Sim. ter uma conduta diferente, entendeu? Infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia, né? Senão de cavalo de Ogum vira cavalo de Egum. Exatamente. Eu costumo falar, a exatamente. gente vai até abordar isso no tema de mediunidade, mas eu Uhum. costumo dizer que ser médium não é incorporar o espírito, escutar o espírito, há diferentes tipos de mediunidade que existem. Ser médium é você incorporar os valores dos guias. Isso é que é muito difícil. Uhum. Isso você vai ser um verdadeiro médium. Uhum. Você vai trazer para sua vida os valores espirituais que você está transmitindo dentro Claro. daquela sessão. E assim, né, uma pergunta. Agora indo para a parte da casa. Cada casa de Umbanda tem a sua entidade, a sua linha de trabalho e tudo mais. Quais são as principais bandeiras e fundamentos da Casa Falangeiros de Maria que hoje vocês não abrem mão de seguir? E além disso, queria que vocês explicassem também sobre, por exemplo, vocês falaram sobre tenda espiritualista, mas também existem centro espírita, tem traçado de Omolocô, tem de nação. Vocês podem explicar para a gente um pouco sobre isso? Porque tem muita gente que assiste que não faz a mínima ideia. Primeiro dizer a diferença entre tenda espírita e espiritualista. Espírita vem do espiritismo, Uhum. que é a doutrina codificada por Allan Por Kardec. Kardec. Então, isso é uma casa espírita. Uhum. Uma casa espírita é aquela casa que segue a Isso. codificação feita por Allan Kardec. Uhum. Né? De semelhança tem o intercâmbio espiritual. O espiritualista não. É uma casa, por exemplo, de Umbanda, que tem várias vertentes, porque a Umbanda ela é uma grande miscigenação, né, de culturas, tanto trazidas pelos africanos, né, que vieram para cá, de origem banto, né, e quanto da pagelança que já tinha aqui. Uhum. Enfim, a Umbanda, para mim, é o que mais Mais resume o agrega. Brasil. Né? Essa riqueza cultural que é o Brasil, né? Porque aqui a gente tem um encontro muito grande de povos, de culturas Uhum. completamente Uhum. diferentes. Então, dizer que a gente tem essa mania, né? De tudo que a gente não aprendeu está errado. Então, se eu vou na casa de um semelhante e que toca Umbanda diferente do que eu faço, eu vou falar que aquela casa está errada e a minha está certa? Claro que não. Porque ninguém é dono de nenhuma verdade. O que eu vou dizer é, a casa dele funciona da forma com que ele aprendeu e de que se está dando certo, eu tenho que só bater palma. Uhum. O que tem que ter de comum dentro de todas as vertentes de Umbanda é o respeito ao seu semelhante, é o acolhimento, é a prática do amor. Isso tem que ter, e principalmente os preceitos para você estar em comunicação com a espiritualidade, né? Então, a gente não tem como dizer aqui, dentro das vertentes da Umbanda, qual está certo ou qual está errado. O que a gente faz lá no Falangeiros é praticar aquilo que a gente aprendeu e trabalhar a vertente da Umbanda que nos foi confiada de acordo
com a nossa estrada espiritual. Então, isso é muito importante, porque hoje a gente vê muito isso, essa guerra de egos. A gente já Muito. passa um momento de preconceito, né, Sim. com as religiões africanas, né, no Brasil, muito grande. Então, não tem necessidade alguma de dentro da gente mesmo, de uma ou outra casa, ficar nessa guerra de Nessa verdades disputa. absolutas e É uma disputas de disputa. dizer que esse fundamento teu tá errado, Sim. porque aquele tá certo, porque não. De novo, o que vai dizer se está certo ou errado é o resultado do trabalho. Árvores que estejam frondosas, frutificando, elas vão dar É, bom resultado. com certeza. Então você tem que Com sempre certeza. avaliar por essa perspectiva. Uhum. Agora, respondendo um pouquinho a pergunta do Gabriel, né? Já que o pai Renan já respondeu a diferença de Uhum. um centro espírita para um centro espiritualista ou uma tenda espiritualista, né? A nossa casa tem um fundamento Molocô, Uhum. né? Uma casa de Umbanda com fundamento Molocô. E a maior bandeira hoje na nossa casa é exatamente esse viés da Umbanda para cura, Uhum. né? Hoje, onde a gente vê hoje que muitas pessoas estão doentes emocionalmente, né? Uhum. Então, é a grande bandeira que a Falangeiros de Maria vem ali balançando a bandeirinha para falar: opa, viemos aqui para ajudar aqueles que querem ser ajudados a se curar espiritualmente. Porque quando eu falo a cura, não falo a cura da matéria. A matéria quem vai cuidar vai ser os médicos, né, aqui na Terra. Então, a Falangeiros, ela vem nesse viés, levantando, sustentando essa bandeira da cura espiritual. Uhum. E o Então, Molocô é o quê? não, porque a nossa casa, isso que eu saberia que vinha essa pergunta. Porque a nossa casa, assim como as diferentes umbandas, elas trazem elementos tanto do catolicismo, quanto do espiritismo, quanto do candomblé e quanto das antigas macumbas cariocas. Então, é uma grande miscelânea de conceitos que vão se agregar mais ou menos dentro da vertente de umbanda que a gente pratica. Então, quando a Valquíria fala na questão de Omolocô, é na questão de todos os fundamentos de segurança e firmezas da casa. A nossa gira é toda dentro da Umbanda popular, mas os nossos fundamentos da casa, né, os fundamentos e firmezas da casa, são trazidos pela questão do candomblé, tanto por conta da minha cabeça, quanto por Sim, conta da cabeça da da origem de Valquíria. vocês, né? Isso. Exatamente. Nós somos, por exemplo, cuidados dentro do candomblé. E a gente entende que quando a gente vai experimentando, né, vivenciando um pouco de cada religião, a gente entende que nada mais é do que diferentes formas de olhar De olhar. para a Que criação. tudo é uma complementação, né? Sim, Tudo se nada tá encaixa, contra nada, né? nada tá Tipo, contra quem que é o que segue Kardec tá contra quem é um bandista que tá contra. É bem. A gente vê muito isso às vezes. É, muito, muito. hoje tem guerras, inclusive, para dizer se o orixá está presente, se na Umbanda o orixá não está, se ali é mais forte, se aqui no candomblé é mais. Enfim, E na gente. nossa casa, nesse pouquinho tempo, né, que a Falangeiros é uma casa muito recente aqui na Terra, a gente vai fazer 4 anos agora em novembro, já passaram alguns médiuns na nossa casa, e no momento que a gente fala assim, o fundamento da nossa casa, da tenda espiritualista Falangeiros de Maria, é o Molocô, os médiuns saem. Exatamente pelo preconceito do candomblé. Sim. Se você falar, então, tem médicos que se você falar assim, eu vou matar uma galinha, aquele ali ele vai desconjurar, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, e assim vai. Mas não entende o fundamento por de trás. você fazer pegar aquela ave e fazer a troca energética, né, do porquê daquilo ali. Então, eu simplesmente procuro não saber o fundamento, não entender e simplesmente criticar. Sim. É o que hoje a gente vê muito, assim, essa guerrinha de umbandista contra candomblessista contra umbandista, quando, na verdade, é uma junção. Tudo Sim. precisa ter, né? É uma ajudando a porque outra, uma complementando Sim. a Na outra. verdade, a Umbanda ela tem 3 pilares independentes da vertente, né? Ela vai ter o pilar que vai as características incomuns. Ela vai ter o intercâmbio espiritual com os guias e ancestrais. Ela vai ter a questão do axé, né, o fluido vital que outras religiões chamam, que é o que permeia tudo, é o que dá força vital para todos nós. E aí entra essa questão dos fundamentos de Omolocô, né, do que tem no Candomblé, de você ter a emolação animal. O que acontece ali nada mais é do que uma troca energia. de axé para que aquela firmeza, aquela comunidade possa absorver aquela energia vital e continuar de pé dentro do propósito que ela vê o mundo.
Então tudo tem que ter muito respeito. E a gente só tem preconceito, a palavra preconceito vem justamente de conceituar antes. Conceituar antes de sim. conhecer. Então, por isso que a gente vai lá e rotula alguma coisa de bom ou ruim sem saber. Claro. E aí tem até a nossa hipocrisia, né? Que fala, a Umbanda tem corte, é uma Umbanda maligna. Não tem nada a ver. E você? Você come carne? Então quer dizer que você pode... Que o bicho não chega no seu prato vivo. Não tem como. Sim. E aí entra, mas aí o corte animal vai trazer sofrimento? Não, gente. Quando tem a emolação do animal, tem uma encantaria por trás, tem as rezas, tem os preceitos. O animal não sofre, não existe isso. Até porque, se tivesse sofrimento, já era proibido, né, pelo governo. Já teria uma proibição. Já soube de casos que o animal, quando chegou na hora do corte, o animal praticamente morreu antes de ser Essa cortado. questão, ela veio, e aí veio Umbanda branca, né, que criou-se. Foi uma necessidade à época de trazer a Umbanda fora da perseguição que sempre existiu. Porque antigamente, se você falasse que era um bandista ou se você abrisse um centro, quem viveu essa época vai saber que era caçado, os policiais iam lá, enfim. Então, tudo teve um porquê, né? A Umbanda de Zélio de Moraes foi muito importante, por quê? Porque ela trouxe popularidade para a Umbanda e afastou um pouco essa questão da perseguição. Mas por trás, muitas das vertentes da Umbanda, elas usam essa questão da troca da energia vital com a Agora, emolação pai, animal. nesse contexto todo, de tudo que a gente está conversando, a gente já falou um pouco sobre mediunidade. Mas dentro disso tudo, ser médium é um privilégio, um compromisso de resgate? O que é ser médium? Para mim é um privilégio. Eu vejo como privilégio ser escolhida, mesmo que quando eu falei assim, é uma missão árdua, né? É cansativo, às vezes até um pouco assim, ingrata, né? Tanta coisas que acontecem na nossa vida, mas eu me sinto uma privilegiada por ter sido escolhida de vir nessa vida, né? Com essa E missão. chegar aqui com essa missão e chegar e conduzir algumas pessoas. Então, eu vejo como um privilégio para mim. Eu costumo falar que mediunidade tem que fazer sentido para a pessoa, né? A gente vai entrar nisso na frente. Mas, acima de tudo, é você entender que se você é médium, não foi ao acaso. Se você tem essa missão, se o seu corpo organicamente veio preparado para você ser médio, hoje a ciência está aí provando que os médios têm composições físicas diferentes de pessoas que não têm a mediunidade ostensiva. Então, se você veio com essa condição, é porque de fato você precisa exercê-la de alguma forma. E não tem felicidade maior no mundo, na minha concepção, do que você servir de instrumento de amor e de melhoria, de transmitir algo para uma pessoa do que a mediunidade. Então, eu encaro muito mais como uma bênção, como uma oportunidade única, não só de pagar boleto, né? Porque eu costumo falar que a gente aqui nessa vida tem que pagar o máximo de boletos possíveis, mas principalmente de aprendizado, porque, conforme falei antes, né, o maior aprendizado da incorporação, que é o tipo de mediunidade mais difundida dentro da Umbanda, somos nós, né? Somos nós os maiores beneficiados. E assim, pai, beleza, mas hoje em dia, com essa, digamos assim, popularização das redes sociais, né? Moda, né? Essa modinha que tem, a galera tá. Os jovens, muito mais, estão começando a se conectar mais com a Umbanda, com a mediunidade, e ficam muito entusiasmados, né? Para vestir branco, para ir lá, incorporar e tal. E às vezes não se pegam muito No rigor que tá por no trás. rigor que tá por Compromisso, trás. é. É aquela parte que a gente até assim, da responsabilidade dos atos que iremos praticar, né? Então, vai, frequenta um pouco, faz aquela mídia, tá? Quer saber? Não quero mais isso não. Pega e sai. E não pega e não entende esse compromisso, esse Essa peso essência, né? dessa responsabilidade. Fala pra mim o que você acha nesse contexto todo desse querer experimentar, mas não se apegar e não entender a responsabilidade dos Falta de atos que você faz. vivência.
o que eu costumo falar é falta de vivência. Porque a gente hoje está num mundo que as informações chegam muito rápido. Tudo está muito disponível, né? E aí as pessoas acham que vão aprender a Umbanda ou outras religiões africanas com o Candomblé sem frequentar o terreiro, sem estar ali dentro. A Umbanda, ela é uma religião oracular, né? O ensinamento ele vai passando pela oralidade, né? De pessoa, dos mais velhos para os mais Uhum. novos. Então a gente aprende, como eu aprendi assim, né? Que você deve entrar para um terreiro para entender o que é a hierarquia, para você entender o aprendizado, para você aprender a respeitar os mais velhos. Porque eu respeito os mais velhos, por quê? Porque os mais velhos já passaram por tudo aquilo que você hoje está passando. Uhum. Então, eles vão ter condição de te esclarecer suas dúvidas, te apontar caminhos que, na época deles, eles experimentaram e viram que estava certo e outros que não levaram para um bom lugar. Mas hoje em dia, não. O tudo é o aparentar, é a questão do ego, né? De, eu sou médium, olha que coisa. Não, não Sim, é por aí, sim, entendeu? sim. É a vaidade, É a né? vaidade falando sempre em primeiro Tem lugar. Agora, muita vaidade, porque a pessoa quer se vestir, quer aparecer, quer dizer, porque agora, exatamente. digamos assim, deixou de ter o problema de dizer que é macumbeiro, né? Por Uhum. causa das redes sociais. Aí a Sim. pessoa quer aparecer de alguma forma, vai lá, se monta, aparece, pronto, né? Exatamente. Agora, só complementando aqui um pouquinho o que o pai Renan Uhum. falou, como bem colocado por ele, espiritualidade é vivência. Então, você precisa estar todo dia vivenciando aquilo ali para você aprender. E o que a gente costuma falar, cada gira que acontece na Falangeiros de Maria, ela nunca é igual à outra. Nunca é. Ainda mais quando o seu Tiriri fala assim, ó só, filha, vai ser diferente hoje. Vai ser diferente. Mas essa questão dos jovens virem, né, para Umbanda e não assumir essa responsabilidade, eu não falo que só os jovens. Hoje a gente vê muitos adultos também que não querem assumir essa responsabilidade. E na Falangeiros de Maria, a gente tem alguns médios, assim, que entraram adolescentes, né, e estão firmes lá, começaram sem entender nada, sem saber nada do que é Umbanda, do que é ser umbandista, e já tem alguns que já estão dando consulta hoje lá na nossa casa. Legal. Então, eu não vejo essa falta de responsabilidade somente Em nos todos. jovens, Uhum. eu vejo em todos, exatamente É. em todos, independente da idade. E a questão é de ter a consciência de que a sua vida não vai parar por causa da mediunidade. Então as pessoas acham que elas vão exercer a mediunidade quando todas as condições da vida dela estiverem completamente alinhadas em seu favor, para que aí sim eu possa me colocar a dispor da espiritualidade. E aí, inclusive, muitos médiums abandonam a espiritualidade por conta das dificuldades que vivem na matéria. E aí entra a questão da barganha. A entidade que trabalha comigo ajuda todo mundo, mas na minha vida ela não me ajuda. Como assim não te ajuda? Não te ajuda em quê? Se você está vivo e respirando até hoje, será que a espiritualidade não teve nada a ver com isso? Uhum. Então, as pessoas não entendem que na origem da Umbanda, as pessoas que trabalhavam dentro dela não tinham nem a sua liberdade. Que dirá condições financeiras para ter um mundo melhor. Então, o axé, ele não está na vida material. Uma casa, eu vejo muita gente falando isso. Eu vejo isso nas redes sociais. Quer ver um axé da casa? Veja como está a vida do pai e da mãe de santo. Se eles estão bem de dinheiro, se eles estão bem de saúde. Então, a casa tem muito A nossa axé. começou com nós dois desempregados, né? Oh, que legal. Então, a casa tem muito axé. Não é isso, meu Deus. O axé não é medido em fluxo de dinheiro. Uhum. O axé é medido em fluxo de energia, em trazer as pessoas para uma orientação boa, para colocar elas dentro das dificuldades de pé, com fé, com o objetivo de ser pessoas melhores. Uhum. Ali que está o axé. O axé da casa está medido pelas dificuldades que todos possam apresentar e, mesmo assim, a comunidade se estabelece de pé. Isso é um axé da casa. E hoje não. Hoje a mediunidade ela é buscada para melhorar minha vida pessoal. Então eu vou exercer minha mediunidade porque eu quero ficar bem na minha vida material. E aí você... Aí você se ferra, você se literalmente. Eu, por exemplo, eu já vi casos, né, da pessoa
ir no centro, se consultar lá com as entidades, a entidade fala pra ela, olha, tá uma merda, você... Não pode falar isso. Eu só tô replicando. Vai acontecer isso, 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 e vai melhorar. Aí a pessoa vai lá, tipo assim, ela foi nessa gira. Na semana seguinte, ela já quer que a mensagem mude. Aí ela recebe a mesma informação. Ela vai, fica lá 4 semanas indo. Na quinta, ela não vai. Ela vai em outro terreiro. Aí chega no outro terreiro, tudo aquilo que foi trabalhado já passou. Aí a outra entidade chega assim, que bom, filho, vai melhorar. Semana que vem já vai estar tudo certo. É a quinta semana que a outra entidade falou que ia dar certo. Aí chega lá, ai, Essa casa é melhor, porque essa me deu um casa é tempo, o melhor tempo foi menor. porque o tempo foi menor. Falou aquilo que eu queria ouvir, não o que eu Exatamente. precisava. Mas Isso é esqueceu o ego. há quanto tempo atrás, né, que a outra entidade já falou. E Exato. uma coisa que muita gente não consegue entender, o tempo da espiritualidade É não o- é o Diferente. nosso tempo, né? E essa nossa ansiedade, que às vezes até é compreensível dentro do problema que Claro. cada pessoa está ali passando, é compreensível esse desespero, essa ansiedade para que venha logo a resolução, né, para aquilo Uhum. ali. Então a cabeça fica querendo aquilo ali o mais breve possível Uhum. e não consegue entender que é o tempo da espiritualidade, a espiritualidade está dando caminhos, tem o seu tempo de acontecer, mas a gente também precisa fazer o nosso papel, é ter a paciência, Uhum. é manter a nossa fé, né? Que muitos perdem a fé nesse momento Muitos aí. perdem. Então, é manter a nossa fé e acreditar. E entender que o nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade. E acontece muito, de muitos nesses desesperos aí, vai numa casa, uma entidade fala uma Sim. coisa, passa um tempo frequentando aquela casa, É. esquece desse tempo que passou, vai numa outra casa. Uhum. Misifio, teu problema tá resolvido. Daqui uma semana, teu emprego tá batendo na tua porta. Só que esse Já conselho a gente veio esquece, né? De todo o tempo sendo passado, feito. né? E olha, eu vou te falar que já aconteceu situações da gente mesmo. A gente tá conversando com as nossas entidades, a entidade fala assim, filho de pouca fé. Aí a gente É. fala, mas como assim? Você não tem fé. Você quer? Então tá bom. Semana que vem tá na tua mão. Você vai acreditar? Uhum. Ah, então tá bom. Aí chega na semana que vem, vem. Aí ele vem de novo. Agora você Mas por quê? acredita? Você consegue esperar mais? Porque dentro do tempo de Deus também já era permitido e a É, Claro, espiritualidade são trabalha caminhos, junto, porque a gente está falando aqui como se Nada fosse chega a algo, você sem merecimento. não é algo Exatamente. milagreiro, porque é aquilo, a gente só consegue dentro da Mas é isso, as nosso pessoas, merecimento. elas entram para Exatamente. É. uma religião querendo milagre na sua vida material, e outras É. entram naquela, vou entrar para Umbanda, depois de 2, 3 dias já quer saber quem são seus guias. Quem são meus guias? Você ainda nem começou no desenvolvimento mediúnico. Falando E aí nisso, você já tá, tem outras pessoas que já querem fazer assentamentos para Exu e Pombogira, isso Aham. acontece muito. Pai, você assenta meu Exu. Meu filho, quem é Quem é seu seu Exu? Sei. Não sei. Aí vai em casa de candomblé e tem pai de santos que não tem uma ética tão bacana, aí vai assentar, pô, Vai fazer. vai assentar o Exu, Vai sem cobrar. saber o que está acontecendo, e É. depois dá um monte de ziquezira na vida da pessoa, e ela não sabe por quê. Por quê? Porque ela estava cultuando um antepassado dela, um guia dela, Sim. que não era dela. Uhum. Sim. O assentamento, quando eu aprendi, ele vem depois de anos de trabalho da entidade. Uhum. A entidade ela vai mostrar o seu trabalho para aí sim ela ter o seu Claro. assentamento. Ela vai riscar seu ponto para aí sim ter o seu assentamento. Porque tem muitos assentamentos, por exemplo, que não levam ferro, outros levam. E o ferro tem um significado, ele tem um ponto riscado por trás. E aí sai colocando, vai no Mercadão, pega qualquer ferro e taca lá no Taca. Exu. Enfim, tudo é a questão da pessoa querer mostrar para ela que ela tá sendo alguém, que ela tem Sim. aquela questão da saciar o ego. Sim. E isso que você tá falando, pai, é uma coisa muito delicada que acontece muito, né? Eu trabalho na desobsessão junto com a mãe, e muitas vezes a assistência vem, acontece ali a situação, não, mas meu caveira, eu converso com ele e tal, mas você incorpora? Não. Não. Você já ouviu o seu caveira falando contigo? Não.
foi outra pessoa que falou que eu tenho caveira, que ele tá comigo, É eu fico isso. conversando com ele. Falei, É isso. Aí muitos Sem médios vêm inventação. até nós e falam, mãe, pai, você já sabe quem é meu guia? Não é assim que funciona. Às vezes até o próprio guia vai se identificar para o dirigente, mas nós não temos jamais a permissão de falar quem é o guia que trabalha com vocês, Sim, sem antes ele ter se ele mesmo apresentado para se vocês. apresentar. E ele vai se apresentar no tempo É um certo, no momento respeito, né? certo e da forma que ele achar melhor. Uhum. Tem entidades que se mostram em sonhos, tem outras que vai riscar seu ponto do nada numa gira, e assim vai. Cada um tem o seu tempo. Então, hoje é o que eu estou falando, a questão do ego, a disputa. Muitos médios ficam dentro do mesma corrente e Uhum. ficam se comparando, olhando, como o fulaninho incorpora bonito, olha como é que aquele caboclo dança bonito, vou fazer igual, e aí entra pelo É. plano. Por quê? Porque não respeita o tempo e as diferenças de cada um. Agora sim, a gente aqui finalizar. Essa conversa tá Eu não maravilhosa, gostaria de tá? finalizar, A não. gente ficaria aqui, mas a gente tem diretora ali, ó. Tem uma diretora já dizendo, ó, vocês já Olha o fugiram. tempo, olha Vocês o já tempo. fugiram do tema. Tem uma diretora macumbeira aqui nos guiando. E, assim, para deixar uma mensagem final, o que vocês diriam para aquela irmã ou irmão que estão nos ouvindo aqui agora, que sentem o chamado no coração, tem vontade de desenvolver, mas tem medo, tem dúvida? Qual o conselho? Assim, eu sei que a gente falou um monte de coisa polêmica, mas não é só disso que vive a espiritualidade, pelo contrário, é uma vida muito bonita, né? Qual o conselho que vocês dariam? Então, filha, o que eu costumo sempre falar para quem é iniciante, quem nunca botou o pé num terreiro de macumba, num barracão, num terreiro, numa tenda espiritualista, enfim, um centro espiritual, é amor. Se você sentiu o chamado no coração, é confiar. Confia no que está ali, na sua entidade falando com você através do coração. Se entrega, porque vai dar certo. Então, primeiro de tudo é ter amor e confiar. O resto, entrega na mão das entidades que elas vão saber conduzir cada um perfeitamente. E para mim eu faria essa pergunta: por que você é médium? Por que você veio com essa missão? Quando você tiver a exata resposta para essa pergunta, você vai entender e vai entrar para uma corrente de Umbanda. E eu respondi essa pergunta com a seguinte frase: não tem felicidade maior para mim do que servir de instrumento para ajudar alguém. Quando eu encaro a mediunidade dessa forma, ela deixa de ser um fardo e faz ser uma ferramenta de felicidade na minha vida. Então, a mediunidade, ela não vai te trazer riqueza material, ela não vai te trazer glórias. Pelo contrário, ela vai te trazer inúmeras dificuldades. Ela vai te colocar a sua fé à prova a todo tempo. Ela vai te trazer um nível de exigência em relação à vigília das suas atitudes a todo tempo, mas em compensação, foi o que a gente falou lá no início. O primeiro beneficiado da incorporação somos nós. Porque quando a gente estiver no leito de saúde, necessitando de saúde, a gente vai querer a presença de nossos guias do nosso lado, nos acalmando, nos dando passe, nos dando benzimento. Mas e durante aquele todo o tempo que a gente ignorou a presença deles em nossa vida para auxiliar ao próximo? O que a gente fez com aquilo? Então, encarem a mediunidade como uma ferramenta de auxílio ao próximo e uma ferramenta de auxílio a nós mesmos, porque através dela muitos ensinamentos chegarão até nós, tá bom? Uma ótima noite a todos. Olha, Que isso frase. aqui foi um estudo. Não é? Foi um estudo, Um não foi um estudo. podcast, foi um estudo que a gente vai fazer próximos aí para quem está nos acompanhando. Aguardem os próximos temas. Podem, inclusive, sugerir temas, né? Temas também. Podem sugerir temas para a gente conversar. E muito obrigada pela presença de vocês aqui. É uma honra. E para finalizar, dá sua mensagem aí, mas eu quero que você vire para aquela câmera ali e mande o jargão que a gente tanto ama. Então, quero agradecer aos meus filhos, Jeane e Gabriel, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, que eu estou muito feliz tendo essa oportunidade através da Libra, né, para levar um pouquinho da história Falangeiros para muitos que vão nos assistir, né? Então, meu povo macumbeiro, Falangeiros de Maria, um beijo da Mãe Val para vocês,
Que Pai Ogum abençoe a todos. E para vocês que estão querendo, né, já tem esse chamado no coração, confie, escutem a espiritualidade de vocês, não tenham medo e acreditem, tá bom? E eu queria deixar uma mensagem também para todos vocês que possam vir conhecer o Falangeiros de Maria. Nós somos uma casa voltada para o acolhimento e para a caridade. Nós dois não vivemos do santo. Eu tenho a minha profissão, Valquíria tem a profissão dela, eu sou engenheiro, Valquíria é advogado. Eu trabalho fora do Falangeiros, Valquíria trabalha como autônoma fora do Falangeiros. Nosso intuito lá e aqui não é viralizar, não é ficar famoso, nada disso. O nosso intuito aqui é trazer um pouquinho de experiência para cada um que está começando o chamado ou que está querendo retomar o seu chamado dentro da mediunidade e dentro da corrente astral de Umbanda. Então, nossa casa está de portas abertas a quem quiser conhecer, visitar, e quem já foi sabe que o que que eu estou falando aqui é verdade. Porque todo nosso trabalho é voltado para atender as pessoas sem cobrar absolutamente nada. É isso. E pedir a vocês para que rezem por nós, para que a gente sempre tenha a humildade e o discernimento necessário, porque a vigília da gente tem que ser muito grande para que a gente nunca perca essa essência e que a Falangeiros de Maria seja sempre uma casa voltada para o atendimento gratuito a todos aqueles que procuram. Então, encerrando, fala, meu povo macumbeiro, Falangeiros de Maria.